É preciso, excelências, que esse processo seja interpretado no primeiro momento sobre a perspectiva de superação da ideia de verdade real. É preciso que se enfrente essa questão, se enfrente esse processo a partir da ideia da construção de um estándar probatório, sob a perspectiva de que não podemos submeter a ideia de uma livre apreciação da prova, onde simplesmente se julga a partir de qualquer perspectiva probatória sem o mínimo critério. Não se está dizendo aqui que temos que buscar a ideia de uma prova tarifada, ou a ideia de uma prova que tenha mais validade do que outra, mas é preciso sim que esse tribunal reconheça a necessidade de que tenhamos a superação de uma dúvida razoável para que se condene um ser humano. Não se está falando de um juízo de certeza. Obviamente, um processo criminal não se alcança a certeza, não se alcança a verdade real, como a doutrina bem vem dizendo. Mas sim é preciso que haja a superação, a partir de provas concretas extraídas do processo, de uma dúvida razoável. E nesse caso a defesa entende, com o devido acatamento ao juízo de primeiro grau, que esta dúvida razoável não foi superada, que há uma dúvida que permeia o arcabouço probatório, que permeia a questão dos autos. A defesa postulou quesitos, buscando esclarecer certas questões relacionadas à materialidade, e o perito, o expert, não nos respondeu, demonstrando aqui também um defeito em relação à materialidade. O laudo da psicóloga policial, que embasa a materialidade vislumbrada pelo juízo de primeiro grau, excelências, é feito por um psicólogo policial. Percebam que isso tem um defeito metodológico. O psicólogo está vinculado à atividade policial e certamente estará viciado na busca de um processo de imparcialidade. Então, não pode ser considerado isolado esse laudo psicológico por um psicólogo policial da Polícia Civil como elemento único de materialidade. Pode ser até analisado juntamente com outros elementos de prova, mas isolado não pode. Então, a defesa não consegue comprovar essas informações, obviamente, mas o que se quer é que se dê vigência àquilo que diz o princípio do indúbio pro réu. Existe dúvida. Como eu disse no início da minha fala, excelências, não se superou uma dúvida razoável. Então, em relação à materialidade, não há comprovação de que o estupro aconteceu, e mesmo que se considere, numa perspectiva de argumentação, que o estupro de fato aconteceu, se vossas excelências assim entenderem, a defesa pede que verifiquem se de fato os autos trazem elementos probatórios, além de uma dúvida razoável, que o apelante de fato praticou os atos narrados na exordial acusatória. A defesa, com toda a sinceridade e o respeito que tem por vossas excelências, entende, e não viria a essa tribuna, que este processo não tem provas suficientes para condenar alguém e impor a um ser humano 8 anos de reclusão. Então a defesa requer, excelências, abrindo mão do tempo restante, e agradecendo a atenção, a honrosa atenção de vossas excelências, requer a absolvição do apelante, tendo em vista a ausência de provas, tanto quanto a materialidade delitiva, tanto quanto a autoria delitiva, devendo então ser festejado, ser considerado o princípio chamado indúbio pro réu. Agradeço a atenção, um bom trabalho a todos e todas. Agradeço